discípulos de Jesus se aproximaram deles e eu estou imaginando o rosto deles, preocupados, talvez alguns com os olhos mais arregalados, com uma catástrofe em mente, perguntando uma pergunta séria. Diz-nos, Senhor, que sinais. Eles queriam uma sinalização para bater o olho e saber que ponto estavam, que horas estavam. Jesus falou de sinais, sim, mas muito mais do que falar de sinais, ele falou de uma outra coisa que para a gente parece que não compreendemos direito em alguns momentos, porque ele falou da distração aos sinais. Sim, para cada vez que ele falou de sinal, ele falou várias vezes, olha, vai vir como ladrão, olha se você souber, olha, será como nos dias de Noé, que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. A distração é um sinal, ou é um sinal de que a gente não está percebendo sinais, e não perceber sinais é um sinal. É assim, e vivemos numa sociedade distraída, ou não, eu não quero falar disso sozinho. Eu queria já agradecer a presença desses meus convidados especiais hoje nesse episódio do Vertical, não distraído, atento e focado, falando nesse fenômeno. Professora Betina, seja bem-vinda, que alegria recebê-la aqui nesse nosso episódio Vertical. Muito obrigada. Um grande privilégio estar com vocês para discutir um tema tão atual, né, e tão preocupante. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. E diz aí com o que você tem se divertido ultimamente? Com o que eu tenho me divertido? Com muitas leituras e principalmente na companhia da família, porque para quem está dentro de casa, né, numa pandemia e a gente convive com a família, a gente tem que aproveitar e se divertir e intensificar esses relacionamentos. Então a gente tem vivido muito assim, dessa forma, nos últimos tempos. Eu sei que você tem muitos discípulos e alunos espalhados nesse mundo todo aí, da comunicação. E nesse momento, nas suas áreas de atuação, você está fazendo o quê? Hoje eu estou na União Sul Brasileira, em Curitiba, e eu gerencio a comunicação da igreja aqui para o sul do Brasil. E você falou aí muitos discípulos, né, muitos meninos e meninas, né, que eu tive o privilégio de participar da formação acadêmica deles. Eu gosto de pensar que é um pedacinho de mim, sabe, com cada um deles, e aí a gente vai vendo o trabalho sendo reproduzido e eles vão ficando cada vez melhores e isso me deixa extremamente orgulhosa. Que legal, isso é uma alegria que só professores sabem. Eles Exatamente. não descrevem, né? Eles sentem, né? Porque não dá para descrever. Bem isso. Amigo Dani Bravo. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, brother? Estar aqui junto, viu? Muito legal participar com vocês. Cara, a gente fica muito feliz. Obrigado aí, por você ter aceitado. Dani, você é pastor e é pastor onde? Eu sou pastor em Vila Velha, no Espírito Santo. Igreja Central Praia da Costa, e aí toda vez que eu me apresento já faço convite, conheça o Espírito Santo, vale a pena. Cara, isso é um sermão, né, não um convite. É verdade, eu nem tinha pensado. Isso aqui cara, vitória do Espírito Santo, ela é a frase mais teológica do que geográfica, né? Em Vila Velha, aí você dizer, conheça o Espírito Santo, sempre valerá a pena. Tem uma música sobre o Espírito Santo. Além do rio, existe um lugar para mim. É verdade, quando eu estava em São Paulo e recebi o chamado para o Espírito Santo, eu até falei na igreja, amigos, quando a gente recebe o chamado do Espírito Santo, não tem como a gente dizer não. Muito legal. E como que tem sido esses dias, né, nesse mundo esquisito que tem mais perguntas do que respostas, e pastorear, a gente pastoreia de longe, né? A gente tem o sinal da ovelha, em vez do cheiro da ovelha, sei lá. Como é que tem sido a sua dinâmica aí? Eu acho que tem sido um momento de muita descoberta e reinvenção. Até por isso, em certos momentos, causa uma ansiedade, uma preocupação, porque toda a métrica que a gente tinha para avaliar se a coisa está dando certo, está dando errado, caiu tudo por terra, né? Então é um momento de redescoberta completa. Em termos em casa, você perguntou aí para a Betina sobre distrações, né? O que mais toma meu tempo em casa hoje é meu filho. Aqui em casa, quem tem filho pequeno sabe que suga completamente. Mas em termos de igreja, graças a Deus, a gente está num momento, aqui nesse momento, né? A gente já está na retomada agora, com um pouco mais de estabilização da pandemia, a gente espera que seja em definitivo. E a gente tem buscado o máximo possível estar em contato, porque eu acho que a perda do social é um preço que a gente ainda não sabe quanto vai custar a perca desse relacionamento daqui para frente, né?
Betina, você acha que hoje a gente está mais, em relação à distração, ela é uma necessidade ou um perigo? Acredito que um pouco das duas coisas, né? Quando a gente foca muito em coisas que não são interessantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a melhoria dos nossos relacionamentos, a gente precisa de uma distração disso que está nos causando mal. Mas é perigoso quando a gente perde o fio da meada, eu gosto de dizer assim, né? Perde a linha, perde a essência do que de fato importa, do que é verdadeiro. E no mundo que a gente está vivendo hoje, tudo que é mostrado para a gente, tudo que a gente tem consumido é muito raso, é muito superficial e nos afasta do que de fato faz sentido, né? Então eu acredito que as pessoas têm buscado muita distração, principalmente agora nesse período de redes sociais, né, de internet, é muito presente, as pessoas têm buscado a distração para buscar um sentido, porque elas estão muito sem sentido, né, no que estão vivendo, no que estão fazendo. Então, é perigoso, mas também é necessário em alguns momentos. Você vê assim, pastor, que a gente está mais distraído do que antes? Tem um livro que ele não tem muito tempo, chama Geração Superficial, e ele completa o que a internet tem feito com os nossos cérebros, de um jornalista americano chamado Nicholas Carr. E aí ele coloca uma proposta bem na linha do que a Betina estava colocando para a gente, que de fato essa era da digitalização, ela provocou na gente uma nova forma de se relacionar, não só com o mundo em si, mas inclusive com a informação, né? Tem até uma frase aí que o pessoal tem usado que diz que se entendia que nós estaríamos hoje na era do conhecimento, mas na verdade não. Hoje nós estamos na era da informação, é diferente. Então a gente tem uma quantidade imensa de informação, eu diria até mais do que o que a gente consegue lidar. Então a nossa escolha acaba sendo superficializar tudo. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente viajava de carro por um tempo, aí meus pais gostavam, a gente inventava aquelas brincadeiras de carro, né? E uma das brincadeiras que meu pai fazia era sempre fazer perguntas essas de conhecimentos gerais. Coisas simples, como funciona um controle para abrir o portão da garagem, ou como funciona o avião para que ele possa voar, etc. E aí as perguntas que a gente... Logicamente ele fazia coisa que ele já sabia a resposta, naturalmente, né? E toda vez que a gente não sabia a resposta, ele trazia uma informação que impressionava a gente como que ele sabia aquilo, né? Tá fora da área de atuação, mas ele sabia como funcionava o processo, etc. Porque antigamente, ou na geração passada, a informação era buscada a fundo. Embora o escopo não seja infinito, mas ele era buscado a fundo. Hoje não. Hoje a gente conhece de tudo um pouquinho. Basta ver rede social, nós somos críticos de absolutamente tudo, né? Mas o nosso conhecimento está mais raso. Então hoje a gente trocou a profundidade por amplidão. E aí eu nem sei se... Amplitude, perdão. E aí nem sei se isso é uma escolha ou é meramente um resultado do que a gente está vivendo, uma forma de sobrevivência, eu diria. Eu gosto de pensar, dentro disso que o pastor Dani está falando, dos períodos de transição que a gente tem vivido, né? Nós, principalmente com relação ao uso das tecnologias, da internet, das redes sociais, né? Que é o que a gente está muito utilizando ultimamente por conta da pandemia, né? E é uma tendência que não tem mais como a gente mudar, né? Então, a gente passou por algumas transições, né? A gente saiu da época do ser, né? Para a época do ter, e agora para a época do parecer. Então, quando a gente usa as redes sociais, a internet, nos nossos relacionamentos, nós estamos muito focados nessa ideia do parecer ser e do parecer ter. E daí a gente entra nessa questão da superficialidade, né, do afastamento da nossa essência. Mas tudo isso a gente pode concluir que vem muito nesse contexto da sociedade do espetáculo, né, que a sociedade do espetáculo, inclusive, é um livro que foi escrito por Guy Debord, que é um filósofo francês, né? Na década de 60, 70, ele escreveu esse livro, Robson, Sociedade do Espetáculo. E ele traz para a gente tudo que a gente está vivenciando hoje de forma muito intensificada, né? Então, a gente pode parar, pode refletir sobre isso, mas o principal aspecto é a gente entender o que é espetáculo. Quando a gente consegue entender o que é espetáculo, a gente consegue perceber como as pessoas se movimentam e se relacionam nas redes sociais, né? E o espetáculo não é essa questão que a gente imagina, de repente, sei lá,
de repente uma peça de teatro, uma apresentação. Não, o espetáculo a que esse filósofo francês se relaciona, ou se refere, melhor dizendo, na verdade é um conjunto das relações sociais medidas pela imagem. E aí a gente entra num contexto que a gente vive, que é um contexto muito imagético, né? Nós somos norteados, consumimos e somos consumidos por imagens constantemente, né? Tem inclusive um pesquisador da área da comunicação chamado Norval Baitello Júnior, ele dá aula na USP e em outras universidades, ele costuma dizer que a gente está vivendo na era da iconofagia, ou seja, ícono de imagem, né, e fagia de alimentação, de comer, de devorar. Então, nós nos alimentamos de imagens, né, e devoramos imagens também. Então, isso é um pouco do que a gente tem vivenciado hoje em dia. Eu queria fazer um comentário, daí uma ponte, pastor Dani, pensando naquilo que você falou, Betina, que para mim é extremamente incômodo. O Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, eu vou usar palavras minhas na compreensão dele, as coisas se deslocaram do fim para o meio. Não há conclusões. O grande barato na Sociedade do Espetáculo não são finais. É um meio contínuo, né? E a gente vê isso numa rede social. Rede social, as discussões, elas não podem ter conclusões. Aliás, essa é uma definição de meme, né? Meme Exato. É um negócio que dá no meio. Então, o meio gera uma tensão contínua, porque não pode ser conclusivo, e fica aquele negócio sem fim. Bom, a gente aqui no Brasil está discutindo os mesmos temas há uma década, sem nenhum tipo de conclusão e parece que sem vontade, né, de concluir as coisas. Mas aí eu trago para o meu mundo, e talvez também para o mundo religioso, e a sociedade do espetáculo parece me ter gerado uma insatisfação crônica. Não é só essa insatisfação com a velocidade da internet, que é mais fácil de ser explicado, mas não há uma satisfação para absolutamente nada, e aí há um devorar, né, nessa fagia que você disse. É louco o devorar, porque nada é satisfatório. Absolutamente, é o querer e o sentir. A pergunta, Dani, se você quiser também navegar sobre esse comentário, fica à vontade. O quanto isso tem nos tornado vulneráveis. Eu acho que esse vício ele acontece porque esse espetáculo ele está ligado muito à ideia do novo, né? E o novo ele é temporário. O novo, não importa quão inovador for o seu novo, ele vai ser novo só por algum tempinho, muito curto, né? Então, cada vez mais a gente está nessa dinâmica quase que insustentável de o tempo inteiro você ter que renovar, reinventar, recomeçar. E chega uma hora que você não dá conta. Ninguém dá conta de inovar o tempo inteiro. Ninguém reinventa a roda constantemente. Então, o que eu acho que acontece é que essa ideia do novo, ela gera na gente essa, não sei se adrenalina é a palavra, mas esse sentimento de descoberta, de essa expectativa, essa ansiedade, e de certa forma a gente se viciou nisso como se o novo fosse uma espécie de uma droga. E tal qual a droga, você o tempo inteiro precisa de mais, até dar passos mais adiante, nessa busca pelo novo, pela inovação, pela revolução, a gente acaba buscando cada vez mais e chega uma hora que não tem o que oferecer. Eu até diria, como você falou, chega uma hora que nem a gente mesmo aguenta mais isso. A gente percebe o quão cansativo é essa busca pelo novo, e embora a gente tenha medo de rotina, no fundo ela também é boa e a gente sabe disso. Então fica nesse conflito interno de querer algo novo que não tem mais novo para oferecer. Eu acho que um bom exemplo para mim aqui disso, de quão cansativo é esse novo, é o celular, o smartphone como um todo. Não sei se vocês já repararam que tem aí talvez uns 7 anos que não tem nenhuma inovação no celular. Todo ano lança, é o mesmo telefone. Se você parar para pensar, é o mesmo telefone. Apenas acrescenta uma câmera a mais, daqui a pouco o fundo vai ser só câmeras. Muda o formato, um é mais quadrado, o outro é mais redondo, volta a ser quadrado. Um é maior, o outro é menor. Mas inovação, como a gente tinha antes, faz muitos anos que não tem mais nada. Mas ele tem que lançar um novo, porque senão simplesmente a empresa para. Então esse vício no novo leva a gente à superficialidade, leva a gente a essa mentira, o parecer, como a Betina falou, da inovação, porque a inovação também pode ser fantasiosa. Então leva a gente a esse ciclo, eu não sei nem se dá para sair, minha visão é um pouquinho pessimista com relação a isso, eu não sei nem se dá para sair disso.
Eu queria fazer só uma reflexão em cima do que o pastor Dani está falando, mas eu queria voltar um pouquinho antes da gente chegar nessa ideia do novo, né? Dessa busca pelo novo, né? O que nos trouxe até aqui? Né? Como que nós chegamos até esse ponto, né? Eu lembro das conversas que eu tenho com a minha avó. Minha avó é uma senhorinha que nasceu em 1930, ela é uma fofa, e ela diz assim que na época dela as coisas eram consertadas, né? E tinha um valor, tinha um custo. Por exemplo, quando ela foi casar, o guarda-roupa ou roupeiro dela foi feito pelo pai, né, em parceria com um primo, com um amigo. Então, as pessoas que fizeram eram pessoas muito próximas, né, que construíram aquele produto, eram familiares muito queridos. E foi feito esse móvel com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado. Depois que ela casou, o móvel foi lá para o quarto, ficou lá bonitinho, então era o retrato do carinho dessa família. Se o móvel estragasse, o que fazia? Consertava. Não tinha essa ideia de jogar fora e comprar outro, né? Então, as coisas tinham valor. E a gente vive hoje, Robson, na sociedade do descartável. Né? Eu gosto de dizer isso porque é a realidade que a gente vive. Então, as coisas são fáceis de serem adquiridas, né? Assim, teoricamente, né? Mas, no geral, você quer, por exemplo, mudar os móveis da sua casa, você pode ir numa loja, você parcela em sei lá eu quantas vezes e troca tudo. E essa ideia do novo, né, como o pastor Dani falou, né, de ter que estar trocando por conta da novidade, da inovação o tempo todo, a gente trouxe isso para dentro de casa, a gente trouxe isso para os relacionamentos. Então, as nossas relações, elas são descartáveis, elas são frágeis e superficiais. As pessoas não querem mais consertar um casamento, uma amizade, uma relação de trabalho. Elas não querem, elas querem descartar e fazer a fila andar. Né? Então, isso nos trouxe muitos prejuízos, porque as pessoas passaram a ser coisificadas e as relações também. E isso dentro da sociedade do espetáculo tem o seu espaço, porque a gente vê representadas nas redes sociais, por exemplo, imagens do que seria uma bela vida, né? Do que seria uma felicidade para um casamento, do que seria uma vida bem-sucedida. E certamente não é o que eu tenho lá em casa, porque a minha realidade é diferente. Mas quando eu vejo isso postado nas redes sociais, né, constantemente, isso vai criando em mim a ideia de que felicidade é aquilo, de que relacionamento é aquilo. Então, eu não tenho, mas eu quero parecer que tenho. E daí eu fico buscando inovação, eu fico buscando o novo constantemente. E aí eu vou me sabotando. E vou sabotando as minhas relações e vou navegando nesse universo do descartável, da inovação, do superficial. Deixa eu só acrescentar uma coisinha rápida aqui no ponto do relacionamento que a Bettina falou. É um ponto um pouquinho externo que a gente está conversando, mas acho que é curioso, né? Além de alguns livros que falam sobre os conflitos geracionais e as diferenças vividas, uma coisa que já se percebeu também é que o aumento da expectativa de vida, somado a essa plastificação das coisas, como a Bettina falou, também fomenta, parece que não, mas fomenta essa busca pelo novo, porque há um encorajamento do tipo assim, dá tempo. Então, por exemplo, se eu sou, pensando no passado, né, com a expectativa de vida mais baixa, se eu estou num relacionamento, num casamento que ele tá ruim, já tem aí 30 anos de casamento, já tá ruim, é uma coisa que o casamento não estava valendo a pena. Mas a pessoa pensa, olha, a vida não vai muito longe, não tem nem gás para recomeçar. Com o aumento da expectativa de vida, a pessoa tem gás, a pessoa tem disposição, a pessoa tem energia e a pessoa tem tempo. E aí o que esses estudiosos têm reparado é que isso tem, de alguma maneira, incentivado a pessoa, tipo, dá tempo de recomeçar. E aí a gente tem visto cada vez mais casamentos longos, chegando ao fim pelos mais diversos motivos, ou é porque a pessoa se descobriu diferente, ou é porque a pessoa conquistou um sonho diferente, ou porque a pessoa simplesmente não está mais afim, quer uma nova experiência, e tudo isso fomenta. A mesma coisa acontece no emprego. Cada vez mais pessoas mais experientes têm buscado recomeçar a jornada de trabalho do zero, justamente porque dá tempo. Então você soma esse aumento de expectativa de vida com a plastificação das coisas, dá uma combinação perigosa. Eu queria retomar esse link de vocês passaram por ele assim, e passaram bem, né, assim, no sentido de atacaram.
é a relação da espetacularização com a insatisfação. Parece-me que essas duas coisas não se desligam. Uma sociedade do espetáculo, da distração, ela não consegue sobreviver sem pessoas insatisfeitas. A minha preocupação, e eu jogo essa para a gente conversar, é se essa insatisfação está sendo fabricada ou se essa insatisfação ela está sendo por causa de uma alienação. As pessoas foram separadas daquilo que verdadeiramente poderiam lhe causar satisfação, aquela satisfação contínua. Eu me lembro de um episódio quando a minha primeira filha nasceu e minha esposa saiu para comprar um pinico para ela. E uma das coisas escritas na caixa do pinico é assim: para que seu filho ou a criança faça xixi se divertindo, brincando. A minha esposa voltou escandalizada para casa. Eu falei assim, mas até fazer xixi tem que ser divertido? Tudo tem que ser divertido. Me lembro dos meus anos em sala... Dependendo, se você está segurando há muito tempo, chega a ser prazeroso também. Não, mas isso é muito legal, Dani, porque aí eu não sei mais se aquilo de fato é o prazer ou é como a alegria de você desamarrar o sapato depois que você apertou excessivamente. Então, a impressão é que eu tive uma satisfação, mas eu não estou satisfazendo. Eu só estou eliminando uma dor que eu mesmo criei, né? É o efeito da nicotina, né? Ela gera uma ansiedade para depois você tirar a ansiedade dando mais, assim. Eu lembro dos meus anos de professor, quando alguém fala, sua aula tem que ser divertida. Eu falo, mas tem coisas que não são divertidas. Tem coisas que a gente faz porque tem que fazer. Jesus falou que legal, vou morrer na cruz. Ele morreu na cruz porque tinha que fazer isso, não porque ele estava curtindo fazer isso, né? E aí eu devolvo pensando nisso, né? Professora, a gente está insatisfeito porque está olhando para o lugar errado ou porque a gente está de fato no lugar errado? Sabe, Robson, eu gosto de uma frase que uma outra pesquisadora da área da comunicação fala, chamada Malena Contreira. Ela fala assim, ó, a quem interessa? A quem interessa? E a gente aplicar essa frase, a quem interessa tudo que acontece, a gente começa a encontrar algumas respostas bem interessantes, né? Por exemplo, na sociedade do espetáculo que a gente vive, a quem interessa que as pessoas fiquem insatisfeitas? A quem interessa que as pessoas busquem consumir produtos e mercadorias? Né? Então, a sociedade do espetáculo só existe porque envolve uma relação social midiática com relações de produção e consumo de mercadorias. Né? Então, é essa via de mão dupla. Não é à toa que o Brasil é o terceiro maior país consumidor de produtos da indústria da beleza. Né? Então, nós estamos constantemente criando, falando em termos de imagem e de mídia, tá? Criando nas pessoas a necessidade de consumir. E essa necessidade gera uma insatisfação constante. Porque aquela história da grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Eu olho para o lado e vejo, peraí, é mais feliz, é melhor, é mais bonito. Eu também quero. Então eu vou lá, eu compro. Eu troco o meu celular, eu troco de carro, eu compro roupa nova, eu compro outro computador. Mas isso não me preenche. Então eu estou constantemente consumindo. É essa dinâmica que alimenta a sociedade do espetáculo por meio das imagens, né? Que o Norval falava da iconofagia. Daí, Robson, a gente vai nesse contexto de quem interessa que nós estejamos distraídos e tentando consumir, nos preencher tanto que acabamos não nos preenchendo, porque nós estamos muito distanciados da nossa essência, né? Nós estamos superficiais, nós estamos preocupados com parecer do que ser de fato, né? E isso nos causa uma profunda frustração. Haja visto algumas imagens que já circularam na internet de meninas, por exemplo, que são as adolescentes, né, de 12 até uns 17, 18 anos, são as mais afetadas com essa indústria da beleza, né, propagandeada pelas redes sociais. Essa imagem que a gente vê da menina com o corpo extremamente magro, esquelético, né, se olhando num espelho e no espelho se enxergando gorda, né? Então se enxergando acima do peso. Então ela consome imagens que fazem ela acreditar que ela é o que ela não é, que fazem ela acreditar que ela precisa daquilo que ela não precisa, né? E daí a gente entra num outro contexto, e eu já deixo o pastor Dani falar, que ele está se sacudindo ali na cadeira. A gente entra num outro contexto que em jornalismo é muito usado e muito conhecido, que é a teoria do espelho.
que é a teoria do espelho? A teoria do espelho, ela foi muito alardeada por Nelson Traquinas, que era um comunicador, né, um jornalista e tal, um estudioso da comunicação, que fala o seguinte, que era, na verdade, para justificar a forma como as notícias são feitas e são apresentadas. Né? Ele falava de uma imparcialidade que, na verdade, a gente sabe que não existe, porque tem aquela frasezinha, né? A quem interessa que essa notícia seja divulgada dessa forma, que essa imagem seja postada desse jeito, que essa manchete desse jornal seja publicada dessa maneira, né? Mas a teoria do espelho fala pra gente que a gente projeta para as pessoas, a gente, mídia, projeta um recorte da realidade. E que nem é uma realidade real, é uma realidade produzida. E as pessoas olham para esse recorte, olham para essa realidade e querem se ver parte disso. Então, elas começam essa busca incessante atrás dessa falsa realidade que a mídia, que a internet e que as relações têm mostrado. O que eu ia complementar, basicamente a Bettina já falou de forma bem completa, né? O que eu ia só dar ênfase, na fala da Bettina ficou claro, e mesmo na sua, pastor, é a ideia de que tudo isso acaba sendo consequência de uma sociedade de mercado e de capitalismo que a gente vive, não tem como fugir disso, né? Na necessidade de venda constante, na necessidade de bater metas financeiras, na necessidade de não só vender, mas vender mais do que antes, sustentar a venda constante, eu preciso criar essa necessidade que a Bettina falou, eu preciso consequentemente criar o espetáculo, eu preciso criar a novidade. Eu dei o exemplo do celular aqui. Por que se inova se não tem nenhuma inovação? Porque, no fim das contas, eu preciso vender de novo. Uhum. Então, acaba sendo consequência. E por conta disso, que eu tenho dito desde o início, que eu não sei se isso é algo que a gente tem como sair ou é meramente reconhecer que é isso e tentar encontrar alguma forma de equilíbrio. Porque, na verdade, é um sistema que é mais forte do que a gente, eu digo porque a gente está dentro dele. Não que é mais forte que a gente porque o sistema é inimigo, mas é porque a gente contribui para ele. A gente faz parte dele, o sistema somos todos nós. Então, acho que a ideia de que o consumo hoje, ele deixou de ser, como a Bettina falou do exemplo da avó dela, deixou de ser um consumo para algo. O consumo se tornou um fim em si mesmo. Então, quando a pessoa está triste, ela vai fazer compra, porque a compra, de alguma maneira, ajuda ela a aliviar o estresse, a ansiedade, coloca ela para cima. O simples fato de toda a comemoração que a gente tem, a gente acabou de passar... enfim, todo mês tem uma data comercial. Aliás, o nome já diz, né? Data comercial. Então, sempre tem uma data festiva. Justamente porque eu preciso comprar algo para que isso seja um presente. Ainda que eu vou fazer em casa, eu preciso pelo menos comprar uma comida diferente para poder fazer. Então, o consumo, ele é algo assim quase que inseparável hoje da nossa realidade. E não porque precisamos de consumo para ter coisas, que é como o consumo surgiu. Não mais na base da troca, para que todos tenham os produtos necessários. E sim porque o consumo, você falou antes, pastor, de que o final passou a ser o meio, né? Então, o consumo se tornou o objetivo final. E aí, por isso que eu reforço que eu não sei se há como sair disso, mas simplesmente reconhecer que a gente está imerso nisso, que a gente faz parte desse sistema e com isso tentar, cada um na sua, né? Tentar se controlar de alguma maneira. Essa questão que o pastor Dani fala, ela é bem importante, porque é complicado você lutar sozinho contra todo um sistema, né? Dá a impressão realmente que a gente não vai conseguir sair disso. Mas só o fato de você entender como funciona, saber que existe, né? Buscar o equilíbrio, porque assim, quando a gente fala em sociedade do espetáculo, a gente fala em controle. A gente fala em pensamento único, então eu preciso direcionar as pessoas a acreditarem que precisam disso ou daquilo, né? Então, quando eu entendo que por detrás de uma propaganda, de uma imagem bem produzida na internet e postada como se tivesse acabado de acordar ou tivesse, sei lá, em casa, num momento de lazer, mas não, foi uma imagem com muita iluminação, com muita maquiagem, com muita produção, quando eu consigo entender isso, eu começo a buscar o equilíbrio e eu passo a olhar para o que eu tenho de fato e para quem eu sou. E aí eu entro num processo de reconhecimento, que é o que a gente não tem hoje. Hoje a gente não reconhece quem a gente é, a gente não reconhece quem a gente tem, o que a gente tem, a gente apenas identifica que a gente precisa, né? Que a gente tem que aparentar uma situação que de repente não é a que a gente está vivendo de fato. Então essa espetacularização da vida privada tem trazido muitos prejuízos para muitas famílias, para muitas pessoas, de maneira especial. E o meio que a gente encontra, né, a forma que a gente encontra
para se desvencilhar disso é entender o que existe de fato, como as coisas acontecem e buscar o equilíbrio, né? Essa fala da Bettina arranha um ponto que eu acho que é digno de uma discussão só sobre isso, né? Que é o quanto que tudo isso, essa espetacularização, perdão... Quase um trava-língua, né? Ela formata também a nossa identidade. Ela passa a definir quem de fato nós somos. Há uma relação de mão dupla. Ao mesmo tempo que o mercado cada vez mais ele tenta se ajustar a quem somos, nós cada vez mais somos ajustados àquilo que o mercado nos propõe. Uhum. Então, um dos pontos mais crescentes hoje, não só no mercado, mas como um todo, até na religião isso cresce, é a ideia da customização. Cada vez mais a venda, o produto como um todo, e como eu falei, isso se aplica até mesmo na religião, ele é formatado conforme a característica do indivíduo, conforme a busca do indivíduo, as paixões, a cultura, a necessidade. Cada vez mais você compra, se você pensar todo tipo de produto inovador, ele é sempre na filosofia do on demand, que é de fato é o cliente quem manda, eu escolho o filme que eu quero assistir, na hora que eu quero assistir, na velocidade que eu quero assistir, eu formato tudo. Eu fui esses dias sair com a minha esposa para comer no restaurante agora que a coisa começou a reabrir, e a gente percebeu que em casa é muito melhor, porque o delivery vem em casa, eu não preciso me vestir, eu não preciso me formatar para um sistema do restaurante, ele se formata a mim. Então, cada vez mais tem essa customização para formatar ao cliente. E aí nos dá a sensação, parecer de novo, de que nós estamos no controle. Mas o que a gente não percebe é que todo o marketing vai te empurrando para, na verdade, dizer para você quais são as suas necessidades. Hoje a gente olha algumas coisas que são fundamentais na nossa vida e a gente se pergunta como que antes as pessoas viviam sem isso. Como que antes as pessoas viviam sem computador? Como que antes as pessoas viviam sem a internet, por exemplo? Outro dia eu estava conversando com um pessoal mais novo aí que os pais eram bem, assim, mais restritivos, eu vou dizer assim, e o celular deles não tinha internet. Então o celular deles é aquele da cobrinha, né? O clássico da cobrinha, o Nokia 1100. E aí eu estava conversando com eles que na época que eu tinha telefone quando novo, embora não faz muitos anos, sou um cara muito jovem, também somos todos aqui. Isso aí. Também eu não sou tinha jovem internet. há um tempão. Ensinando para eles. Pode falar? Eu sou jovem há um tempão. Gostei disso. E aí eu estava falando para eles como que é possível se divertir num telefone sem internet, que eram as brincadeiras que a gente fazia naquele tempo. E aí eu fico pensando hoje, se eu estou sem 3G, sem nada, meu celular parece inútil. Então, como que as pessoas viviam sem isso antes? Então, na verdade, não é que o ser humano precisa disso, é que nossa vida está sendo formatada. Enquanto nós customizamos o mercado nos customiza também para precisar de outras coisas a ponto de serem indispensáveis na nossa vida. Então, isso molda, conclusão de tudo que eu falei, a nossa identidade. A gente está sendo cada vez mais moldado pelo espetáculo. E isso é extremamente preocupante. Deixa eu só fazer mais uma reflexão em cima do que o pastor Dani falou. Não sei como é que tá o nosso tempo aí, Robson. Tô falando aqui, hein? Tô indo. Fala e me devolve. Tá. Não, o podcast, Bettina, o pessoal acelera 2 vezes aí, vai tá tudo certo. Perfeito, né? Mas o Dani então, falou assim que ele estava arranhando um ponto. Ele arranhou, mas daí nós vamos fazer uma rachadura no nosso próximo episódio, porque a gente vai desenvolver isso aí a partir daquilo que ele falou. Por favor, professora. Mas eu queria voltar nisso do que ele disse, de que nós estamos no controle, né? Então, a gente está criando uma geração que é muito mimada. Tem tudo na hora que quer, do jeito que quer, é extremamente confortável, não precisa lutar muito por algumas coisas, pode criticar tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, não tem muito conhecimento de algumas coisas, e daí a gente começa a voltar o nosso olhar para o nosso relacionamento com Deus. O nosso Deus não é assim. Nós não temos tudo que nós queremos na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Então, eu volto lá naquela pergunta, né? A quem interessa que essa sociedade, que essa geração pense dessa forma, se comporte desse jeito, acredite em coisas que estão sendo mostradas aí, né? A quem interessa? Porque isso atrapalha absurdamente, vai totalmente na contramão do nosso relacionamento com Deus e da forma como Deus é e como Ele age, né? Bettina, escrevi um texto recentemente pensando justamente sobre essa questão da aceleração, né? Porque também está relacionado à sociedade do espetáculo, à sociedade do imediato. Né? E quando a gente quer as coisas para ontem,
Deus é eterno e a Bíblia vai dizer que para ele um dia é como 1000 anos. Então, o que vai acontecendo cada vez mais é que a gente vai entrando numa sintonia completamente diferente da de Deus. Num tempo, Deus não trabalha com imediato dessa forma. Deus trabalha com eternidade. E aí, cada vez a gente vai se distanciando mais do ritmo de Deus. Exato, exato. Uma viagem verdadeira de descoberta, ela é muito mais focada em ter novos olhos do que em novas paisagens. E as paisagens estão sendo mudadas diante de nós numa necessidade que a gente tem de se alimentar do novo enquanto os olhos vão se envelhecendo. Isso é um perigo para todos nós. Há episódios na história, na vida, na Bíblia, que nos dão algum indício de saída para isso. No momento em que a sociedade do mundo, hebraica, judaica, se distraía a ponto de não perceber a chegada do Rei do Universo, alguns a quilômetros de distância olhando para o céu, sim, para as estrelas, uma paisagem que não muda. Tudo ao redor podia ter se transformado. As casas eram diferentes, arquiteturas diferentes, caminhos diferentes. Mas ao olhar para o céu, eles encontraram o caminho até Jesus. Esse país que eu estou agora, de onde eu falo com você, ele foi descoberto a partir de alguém num mundo em transformação que, ao se colocar no mar, com ondas ou sem, com ventos ou não, encontrou o caminho olhando também para o céu. Foi olhando para o céu que Abraão descobriu qual era o propósito de ser o pai de muitas nações. Conta as estrelas, se é que podes. E ao olhar para o céu, a gente encontra o caminho de volta para casa numa paisagem, numa estrutura, numa comunicação e numa luz que não muda. O céu não muda para você. Você é que muda para ele. E assim encontramos quem nós somos, para onde vamos, a partir de um ponto fixo que é Deus e sua comunicação. O Vertical se despede de você agora, já marcando encontro para a gente estar na próxima sexta-feira, nesse horário, às 19h, para continuar esse assunto neste tempo onde você precisa se localizar e onde você, que já um dia ousou ter seguidores, precisa dizer para onde está indo, para que esses seguidores também vão atrás de você para o ponto certo. À sua disposição aqui, ó, você vai ver a sugestão de outros temas que a gente já colocou em outras temporadas que são super importantes. Não se esqueça de se inscrever aqui, porque a sua inscrição é importante para a nossa comunicação. Se inscreva e compartilhe esse conteúdo, que fez bem para você, pode fazer bem para muita gente também. A gente se vê sexta-feira que vem às 19h, Vertical te espera.